teria que estar hoje na cidade de Curitiba, participando de um debate do fórum que se intitula Frente Democrática e Popular. Eu quero aqui pedir desculpas muito a um dos principais organizadores, o sindicalista Zenir Teixeira, mas por dois problemas, um de saúde e outro desse evento que vamos ter hoje aqui, que eu havia me comprometido há muito tempo e que, inclusive, eu teria que sair de Brasília tipo quase 6 horas e o evento lá é às 18 horas. Então, é impossível eu chegar em tempo. Mas conversei com o senador Requião, que vai estar presente no evento, o senador Roberto Requião, que nos representará, além, claro, de toda a sua liderança no Estado, além de expressar o seu ponto de vista, também vai nos representar. Então, numa homenagem a esse querido povo do Paraná, que vai estar reunido, eu vou falar parte daquilo que eu falaria se lá estivesse. E me comprometo ainda em complementar segunda-feira a partir das decisões que foram tomadas naquele fórum, que serão me passadas pelos organizadores. Enfim, meus amigos e minhas amigas, minhas sinceras saudações a esse encontro histórico que está acontecendo, que acontecerá no dia de hoje, aí em Curitiba, do nosso querido Paraná. O Brasil fez com que a gente se encontrasse para debater a crise política hoje, a crise econômica e social que assola a nossa gente, mas também para a defesa intransigente do processo democrático. Vocês todos sabem que as causas do nosso povo é que dão razão às nossas vidas. Poderia aqui iniciar falando de minhas posições discordantes com relação à atual política econômica. Poderia falar de minhas preocupações que tenho muito grande em relação ao meio ambiente. Poderia falar das diferentes discriminações que ainda agridem a sociedade brasileira. Poderia falar da saúde, da educação, da segurança, que são, sem sombra de dúvida, 3 pilares da sustentação de todas as pátrias. Mas vou falar e vou começar falando daquilo que norteou os meus primeiros passos na vida pública, os direitos sociais. Sim, os direitos sociais trabalhistas e previdenciários de todos os brasileiros que foram alcançados ao longo da história, abaixo de muitas e muitas lutas e duras penas. Pontuava-se lá no início a proteção dos trabalhadores, segurança, carga horária, salário mínimo, CLT, carteira de trabalho, aí não tem como não lembrar os 61 anos de Getúlio Vargas, ainda lembrado esta semana, não tem como não lembrar de João Goulart, de Brizola, de Pasqualini, de Floriciano Paixão, quando falamos do 13º. Aí poderíamos avançar no FGTS, Vale Transporte e tantos outros. Com o passar dos anos, percebe-se e luta-se muito mais ainda para que os direitos conquistados não sejam retirados e que o rumo, o norte, seja a conquista de novos direitos que podem estar além do horizonte. Enfim, nós queremos a incorporação e a inclusão de minorias excluídas e discriminadas, os chamados hipossuficientes. A sociedade, os governos, o Estado brasileiro têm que avançar de forma a atuar progressivamente, amenizando as graves mazelas sociais que ainda atingem o nosso povo. Aqui eu abro um parêntese e faço uma pergunta: por quê? Porque hoje alguns setores querem flexibilizar ainda mais esses direitos, por mim aqui lembrados. Eu respondo: são aqueles que se aproveitam das crises, que é em cima das crises que eles avançam covardemente para retirar direito dos trabalhadores. Leia-se, entre outros, o projeto de lei 4330 de 2004, sobre a terceirização, proposta que foi aprovada
de forma truculenta na Câmara dos Deputados. Os trabalhadores brasileiros e o movimento sindical podem ter certeza, haverão de invadir Brasília para fazer, no campo da paz, no campo da não violência, uma marcha, mas um grande debate para exigir que o projeto número 30 seja rejeitado aqui no Senado da República, o projeto da terceirização. Amigos e amigas, já fui a 14 estados fazer esse debate. Irei até o fim do ano a outros 13, nem que seja, como disse, de maca, devido ao meu problema de coluna, que ainda, infelizmente, atravesso. Mas vamos encerrar essa cruzada nacional em Brasília, no mês de maio, onde vamos aprovar a Carta à Nação, repudiando o PL 30. Numa rápida passada, me permitam, pelas Constituições, desde o Império, 1824, a da República, 1891, direitos sociais estão lá inseridos. Muitas vezes de forma muito pequena, mas estão lá. Não vamos, depois da Constituição de 1988, que eu participei, admitir nenhum retrocesso. Um passo à frente, sim, nenhum passo atrás. Portanto, nós, como nação, que passamos por um processo de aperfeiçoamento nesses séculos, não podemos permitir que maculem a CLT e muito menos a nossa Constituição, a nossa lei das leis, farol da democracia. Dizemos não a qualquer tipo de retrocesso. E repito, um passo à frente, sim. Retirar direitos, nunca. Não podemos negar, meus amigos, que o povo brasileiro, em dias e datas diferentes, está indo às ruas e pinta com todas as cores um novo manancial. Seja a favor dessa posição ou daquela posição, mas o povo brasileiro está indo às ruas. E isso nós não podemos fazer de conta que não estamos vendo. É importante, a luz amarela está acesa, que a gente esteja entrincheirado, no bom sentido, na defesa dos interesses de toda a nossa gente. Lembro-me, como se fosse hoje, já que falei da Constituição Cidadã, liderada por pelo grande Ulisses, em 1988. Eu estava lá, ao lado de grandes mitos da política. Repito, Ulisses Guimarães, Luiz Inácio Lula da Silva, Olívio Dutra, Mário Covas, Fernando Henrique Cardoso, Plínio Arruda Sampaio e tantos outros, independente da questão ideológica. Muitos deles se tornaram, inclusive, presidentes da República do nosso país. Mas por lá passaram outros. Eu não vou esquecer nunca, embora ele governador da época, mas que foi um grande construtor, o meu amigo, senador Pedro Simão, que se encontra no Rio Grande do Sul. Lá passaram homens que jamais vou esquecer também, que deram a sua contribuição. Não foram constituintes, mas estiveram lá, como Leonel Brizola e Miguel Arraes. Senhores e senhoras, é inegável que esse debate faz com que as questões sociais e os direitos individuais e coletivos estejam no centro desta grande caminhada de todos nós e que a gente fique fiel à Constituição Cidadã. Especificamente, eu atuei na Comissão dos Direitos dos Trabalhadores e dos Servidores. O resultado final desse trabalho está expresso no capítulo 2, Direitos Sociais, e artigo 7º, que trata dos direitos dos trabalhadores. Não podemos nunca negar que só alcançamos esse objetivo, o de resgatar uma dívida social com o nosso povo, com os trabalhadores, a partir de um amplo debate que reuniu empregados, empregadores e os mais variados setores da sociedade. Lembro de uma frase do estadista Tancredo Neves. O entendimento nacional, para o entendimento nacional, não exclui o confronto das ideias, não exclui a defesa de doutrinas políticas divergentes, não exclui a pluralidade de opiniões. Nós não pretendemos
entendimento que signifique capitulação, nem um morno encontro de antagonistas políticos em região de imobilismo e empatia. O entendimento se faz em torno de razões maiores, as da preservação da integridade de um povo e da sua soberania a nível nacional. Eu acrescento, senhores, preservar e avançar no direito dos trabalhadores, avançar no direito da juventude, dos idosos e na defesa do meio ambiente e da liberdade, combatendo todo tipo de discriminação, é mais que um dever, é uma obrigação de todos os homens e mulheres desse país. A boa luta que nós pregamos e colocamos em prática requer muita vontade, muito diálogo franco e aberto, mas tendo sempre como símbolo o processo democrático. Assim, uma discordância deste parlamentar com algumas medidas tomadas recentemente pelo governo federal. O próprio movimento sindical, por sua vez, também tem uma posição divergente. Não dá para deixar de lembrar aqui, nesse fórum das medidas provisórias 664, 665, que alteraram as regras do seguro-desemprego, o abono salarial, o seguro-defeso, pensão por morte, auxílio-doença, auxílio-reclusão. O governo justificava que iria economizar 18 bilhões, mas com o debate franco e aberto aqui no Congresso, ajustamos e diminuiu para 9 bilhões. E ainda incluímos a fórmula 85-95 do famigerado, uma alternativa ao famigerado fator previdenciário. Lembro também da nota técnica do Diese, que diz: por mais que os governos aleguem que não há retirada de direito dos trabalhadores, as novas regras limitam o acesso de milhões de brasileiros a esses benefícios, o que na prática significa privar parcela mais vulnerável da população de benefícios que ali lhe eram assegurados. Sempre que há uma crise econômica, a fórmula mais simples, mais desprovida de diálogo, para não dizer mais grosseira, é posta como meta a ser alcançada e quem é chamado para pagar a conta? Os trabalhadores sempre são chamados. Perdoe-me aqueles que pensam diferente. A serem, infelizmente, os trabalhadores servidos à mesa das piranhas do mercado financeiro. Nos últimos anos, foram adotadas medidas de redução do IPI e de exonerações de folha. Isto só representou uma renúncia fiscal de mais de 200 bilhões de reais. Outra medida retirou 78,7 bilhões do FAT. Não vou me aprofundar nos bilhões e bilhões de propinas, corrupção, dinheiro desviado. Sabemos que isso não é de agora, mas infelizmente nesse país vem acontecendo há décadas, décadas e décadas. Poderia citar aqui a Operação Zelotes, um desvio de 19 bilhões na Receita Federal de propina ajustada com grandes empresários brasileiros. É lamentável, mas não podemos deixar de citar também isso. Senhoras e senhores, somos da boa luta e do bom combate. Assim a vida nos forjou. Queremos o diálogo, o entendimento mútuo, a conversa fraterna, justa e solidária, pois assim estaremos construindo um belo futuro para todos os brasileiros. Tenhamos fé, não vamos desistir desse país. Tenhamos fé nas sementes que lançamos no presente. Precisamos reencontrar o nosso destino, e o destino está ali, logo além do horizonte. Ali está o nosso futuro. Meus amigos e minhas amigas, é inegável que avançamos muito nos últimos anos e eu nunca vou deixar de reconhecer, tanto nos dois governos de Lula como no primeiro da presidenta Dilma. 36 milhões de pessoas saíram da extrema pobreza. 22 milhões de pessoas alcançaram a classe média. Tivemos o PAC 1, o PAC 2, Minha Casa e Minha Vida, 3 milhões de casas, 10 milhões de pessoas beneficiadas. Bolsa Família, 14 milhões de lares, 50 milhões de pessoas beneficiadas. Brasil Sem Miséria, complementação do Bolsa Família, que pretende erradicar a pobreza extrema no Brasil, a inclusão de ainda 16 milhões de pessoas que estão nessa situação. Tive a alegria de, nesse período, apresentar e ver aprovado
o Estatuto do Idoso, o Estatuto da Igualdade Racial, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, leis que apresentei e aprovamos em parceria, claro, com todos os senadores, com todos os deputados e o próprio Executivo. Foram fundamentais, como foi fundamental o bom combate que travamos quando diziam que nós íamos quebrar o país e tiramos o salário mínimo de $60 e hoje ele vale $300. Temos ainda, senadora Ana Amélia, e aqui eu cito a PEC das domésticas, que Vossa Excelência foi a relatora, o Estatuto da Juventude, que eu tive a alegria de ser o relator, programas como o Mais Médico, Unidades Básicas de Saúde, ProUni, FIES, Pronatec, cotas às universidades, ensino técnico, entre outros. Temos que reconhecer, agora no início do segundo mandato da presidenta Dilma, que estamos com vários problemas. E eu não posso tapar o sol com a peneira. Como tenho falado, é o pior momento para o governo desde a era Lula. Lula, 2 mandatos, presidenta Dilma, 2º mandato. Reitero aqui, nesse fórum, a questão do diálogo, do entendimento. Estamos todos, com certeza, abertos, junto com o movimento sindical e a sociedade organizada, ao bom diálogo, à boa conversa, mas também a fazer o bom combate. Uma conciliação, tendo como base um pacto de preferência. Preferência pela manutenção dos direitos trabalhistas e previdenciário, e não a retirada à força de conquistas do nosso povo. Nós queremos o diálogo, sim, preservamos o interesse dos trabalhadores, pois, retirando o direito dos trabalhadores, toda a prosperidade será falsa. Avançar sempre, sem retrocesso. Queremos retomar o caminho do crescimento, tirando dos que mais precisam, é uma falsidade e uma covardia que não tem sucesso. Senador Zanetti, deputado federal constituinte Zanetti, é uma presença, uma alegria vê-lo aqui no plenário, aqui nesse plenário. O universo há de conspirar contra aqueles que não olham para aqueles que mais precisam. Avançar sempre, retrocesso nunca. Na década de 30, em plena crise, o presidente norte-americano Franklin D. Roosevelt implantou uma série de medidas, entre elas aumento do imposto para os mais ricos e um enorme programa de ajuda para os mais fracos. Preferência para o andar de cima, como eu tenho dito, faça-se a contribuição através, por exemplo, da taxação de grandes fortunas. E isso não é nenhuma novidade. Na França, o imposto é intitulado de Robin Hood e abrange o patrimônio das grandes fortunas, tendo como fato gerador a posse de bens a partir do primeiro dia de cada ano. Na Suíça, a incidência também do imposto sobre grandes fortunas se dá sobre o patrimônio das pessoas físicas e jurídicas, com alíquotas baixas, mas daqueles que têm grandes fortunas. Não é um que tem na classe média, alguém que tem ali a sua fazendinha, onde tira o produto que lhe mantém ao abastecer as populações. Na Áustria, o imposto é pago sobre a renda, tendo em vista que as alíquotas também são baixas e não superior a 1%. Enfim, inúmeros países, como o próprio Estados Unidos, adotam impostos semelhantes. Em 1999, o bilionário norte-americano Donald Trump propôs um imposto sobre grandes fortunas para que o governo dos Estados Unidos pudesse ter recursos suficientes para salvar a dívida pública. Passados 10 anos, outro bilionário e investidor americano revelou que sua secretária pagava proporcionalmente mais imposto do que ele. Declaração de um bilionário. E que propôs, sim, o fortalecimento da proposta de imposto sobre grandes fortunas. Ele, assim, sugeriu que a taxação de grandes fortunas poderia ser uma resposta às grandes questões enfrentadas pelos Estados Unidos e pela Europa. Com outra sugestão, o atual presidente Barack Obama propôs ao Congresso americano a criação de um novo imposto para taxar quem? Os poderosos. Não é nem rico, pessoal. É aquelas fortunas que não têm limite nesse país. Aliás,
A Constituição Brasileira de 1988, onde nós estávamos lá, já garantiu essa possibilidade de taxar as grandes fortunas por meio de lei complementar, onde é escrito no artigo 153, parágrafo 7º daquela Constituição. Eu chamaria, mais uma vez, defendemos sim, repito, um pacto de preferência pela reforma tributária. O Brasil figura na lista dos países que apresentam os níveis mais altos de desigualdade. Os mais pobres são os que são mais penalizados pela carga tributária. Para os 10% mais pobres da população, a carga de imposto atinge cerca de 30% da renda. E para os 10% mais ricos, a carga tributária é 12%. Veja bem, os mais pobres pagam 3 vezes mais. Considerando que os pobres sofrem com os chamados tributos indiretos, lembramos que a cada R$100 em produtos alimentícios, R$45 são impostos. Preferência pelo combate à sonegação fiscal. Segundo o Sindicato Nacional dos Procuradores da Fazenda Nacional, Simprofaz, a sonegação no Brasil é 20 vezes maior do que o valor gasto com o programa Bolsa Família, que é o maior programa de distribuição de renda do mundo. Veja bem, a sonegação é 20 vezes maior do que todo o gasto com o Bolsa Família. Uma avaliação do Congresso em Foco, a partir de dados de fiscais, indica que a sonegação de impostos rouba 1/4 de tudo aquilo que o brasileiro paga todos os anos para o governo. Se paga 100, 25 é roubado. Todos os anos. É uma cifra que ultrapassa a casa de 415 bilhões de reais. De acordo com o mesmo Simprofaz, a sonegação atrapalha de forma considerável a redução de impostos. Quem paga, paga muito. E quem não paga, está roubando, não paga nada. Essa é a grande questão. Então, não é só aumentar impostos. Por isso, senadora Ana Amélia, na sua fala, a senhora foi nessa linha. Eu não estou indo numa linha não oposta à sua. Nós temos que aumentar a fiscalização, porque quem paga, pague, mas pague corretamente. E quem rouba não paga nada. Então, aumentar o imposto, você está penalizando os bons, aqueles que estão pagando. Eles vão pagar mais e os ladrões vão continuar não pagando nada. Por isso, caso ela fosse eliminada ou fortemente diminuída a sonegação, poderíamos reduzir, olha o dado que ele dá aqui, poderíamos reduzir até 28,4% os impostos pagos pelos cidadãos. Senador Zanetti, me permita, que nós estamos aqui hoje, vai ter uma sessão de homenagem aos servidores públicos do Brasil, que Vossa Excelência sempre atuou nessa área de serviço público, no Estado e a nível nacional. E essa é a palestra que eu teria que fazer em Curitiba hoje pela manhã. Como não pude estar lá, haveriam 4 convidados, eu estou fazendo a minha aqui e eles estão assistindo lá do Estado. Enfim, estou indo para o finalmente, senador. Para alcançar o louvável objetivo de diminuir a carga tributária e combater a sonegação fiscal, precisamos intensificar os mecanismos de monitoramento e identificar os ralos pelos quais fluem imensas somas de dinheiro público. Preferência pelo combate à corrupção. A professora de Relações Internacionais, Tatiane Casimiro, lembra que as minorias étnicas, as mulheres, as crianças, pessoas com deficiência, aqueles que possuem baixo nível socioeconômico, os discriminados, são os que mais sofrem com os efeitos da corrupção, já que esses têm escassos acessos ao serviço de natureza essencial, com péssima qualidade, como, por exemplo, saúde, educação e segurança. Projeto de lei número 160 de minha autoria torna inafiançável de liberdade provisória os crimes de corrupção ativa e passiva cometidos nesse país. Apresentei outro projeto, inspirado na própria PEC do trabalho escravo. O que diz essa PEC? Será desapropriada toda a propriedade que for confirmado, efetivamente confirmado o trabalho escravo. O que eu faço na minha proposta? A minha proposta prevê que, comprovado o desvio do dinheiro público, seja por parte do corrupto ou do corruptor, eles terão que devolver em dobro tudo aquilo que desviaram e perderão seus bens. Perderão seus bens e terão que devolver em dobro tudo que desviaram. Enfim, eu tenho dito aqui nessa minha fala, preferência pela revisão do Pacto Federativo, com a descentralização de recursos e com responsabilidade social e ambiental. Ou seja, os estados e municípios devem efetivamente construir agendas sociais focadas
na melhoria de vida e bem-estar da população, defesa do meio ambiente e saber fazer o devido corte das diferenças. Precisamos urgentemente de um pacto de preferência pela reforma política. A reforma política se tornou tão necessária que mesmo aqueles que não a desejam por interesses pessoais ou partidários não têm coragem de se colocar politicamente contra ela, embora a detestem, porque querem que tudo continue como está. Nós queremos a reforma política e vamos lutar por ela. Na verdade, só isso já mostra a importância da urgência de tal reforma. Há hoje uma profunda desassociação e não podemos negar entre os partidos políticos e a sociedade. O nosso sistema político está falido. Ao invés de favorecer a melhor representação das vontades da população, promove esse infeliz divórcio que afasta a sociedade da prática política. Eu, senador Zanetti, desde o início aqui, esse meu discurso vai na linha de fortalecer a democracia. E para fortalecer a democracia, nós precisamos de uma reforma política. Isto de enfraquecer os partidos não é bom para ninguém, exceto para aqueles que se beneficiam de forma ilegítima do sistema existente. A sociedade precisa fazer valer os seus direitos e a cobrar dos políticos, dos partidos, da política, a aplicação de suas promessas para ver seus anseios respondidos adequadamente. Por exemplo, senador sempre Zanetti, deputado federal Zanetti, senadora querida Ana Amélia. Eu não consigo entender, como vejo ultimamente alguém falar, que vamos resolver o problema do país ajustando as emendas ou doando verba do orçamento para esse ou aquele partido, para esse ou aquele candidato. Isso mostra que é o fim. É o fim do mundo e ser escancarado e colocado em inúmeros países, infelizmente. É isso que temos que mudar. O primeiro desse movimento, em minha opinião, deveria ser justamente tornar, na minha avaliação, o voto facultativo, que existe em inúmeros países, e isso não enfraquece os partidos, como alguns tentam dizer. Quero, ao mesmo tempo, dizer que o voto, ele é um direito do cidadão, não é um dever, é um direito. Não pode ser que a lei mandou ele votar. Ele vai votar porque ele tem consciência que ele quer mudar ou não mudar o mundo político de seu país. Também considero uma ilusão acreditar que o voto obrigatório possa gerar cidadão politicamente evoluído, como muitos acreditam. O que torna as pessoas mais conscientes é a participação, é a educação, é o dia a dia, é o debate, é a cidadania. Em contrapartida, é certo que o voto facultativo melhora a qualidade do pleito eleitoral pela participação do eleitor consciente e motivado pelos partidos ou pelas candidaturas não partidárias. Uma medida importante também nessa reforma do sistema eleitoral é a adoção do voto distrital misto, no meu entendimento. Vejo duas principais vantagens nesse modelo. Ele aproxima os eleitores de seus representantes e fortalece os partidos políticos lá na base, lá na origem. Defende o mandato de 5 anos para todos, do Executivo e do Legislativo. Repito, para todos, inclusive de senadores. Outro passo, e também para o Executivo, leia-se a Presidência da República, prefeitos e governadores. Outro passo importante para o aprimoramento do sistema político nacional, ao meu ver, é a adoção, sim, de listas mistas, que com somente 50% dos candidatos indicados pelos partidos políticos, mas também outros 50% poderem ser indicados nessa participação partidária, mas dando espaço até de uma votação que fizemos aqui, senadora Ana Amélia, e você foi uma que liderou, que é mantendo critérios para a participação das mulheres e de setores excluídos da sociedade, e claro que teria que ser construído. Eu não nego aqui, por exemplo, por que a população negra é 51% do país e não tem 4% de representantes no parlamento? Países outros já fizeram esse debate e avançaram nessa linha. Mesma coisa as mulheres. As mulheres negras e brancas ultrapassam 52% e não chegam a 10%. É nessa linha que eu aponto que 50% deveria ser debatido com esse viés dentro dos próprios partidos políticos. Senhor presidente, senhora presidenta, não é mais possível continuar com doações abusivas de grandes empresas, o que resulta, e digo eu com muita tranquilidade,
na abertura escancarada da janela, da porta, da porteira da corrupção. Exatamente pela doação da área privada. Alguém vai dar 300 milhões, 500 milhões, ou 600 milhões, ou 1 milhão para esse ou aquele candidato, ou para esse partido, só porque é bonzinho? Porque achou que os olhos deles, ele se apaixonou pelos olhos do homem ou da mulher? Não, ele quer o retorno. Então, é uma grande ilusão a população achar que o financiamento público de campanha não é importante. É importante, vai moralizar e vai acabar e vai fechar esta porta, pelo menos, e há quem diga que a corrupção vai sempre existir, num grau maior ou menor, mas vai fechar a porta da corrupção. Senhora Presidenta, por último, quero aqui levantar, porque eu quero ir para o encerramento, a importância também do debate do suplente dos senadores. Eu não consigo entender a história de como até hoje é feita em relação ao suplente. Essa casa deve ter hoje em torno de 20%. E eu respeito os senadores que chegaram assim, porque assim é a legislação. Mas eles gostariam de ter chegado aqui pelo voto. Nós temos que construir uma redação na reforma eleitoral. Eleitoral, para mim, sempre é eleitoral, é política e também tem que tratar do tema maior da própria democracia nesse debate. Como é que podemos avançar? Há quem diga, e eu não vejo, e não entendo diferente, por exemplo, na última campanha, eu e a senadora fizemos ambos, e foi um alto índice, em torno de 4 milhões de votos, que caminhamos junto, em 6 milhões de eleitores. Ou seja, cada 3 gaúchos, praticamente 2, mais ou menos votaram em nós. E quem são o nosso suplente? Se perguntarem aos gaúchos, eu duvido que 90% não conhece, que é assim. E por quê? Que quem fez 3 milhões e meio de votos, por exemplo, ou 3 milhões de votos, que seguia o segundo lugar, não poderia ser o suplente. Que essa foi a vontade do povo gaúcho. Era esses dois, e o primeiro suplente seria aquele que mais fizesse votos. É mais do que justo. Até porque aquele que fez, no nosso caso, 3 milhões de votos, andou pelo Rio Grande, atravessou as coxilhas, atravessou rios, enfim, foi para a cidade menor, para as grandes capitais, fez o debate e conquistou 3 milhões de eleitores. E nem suplente ficou. E o suplente, que muitas vezes nem participa de campanha, talvez não seja o nosso caso, mas não quero aqui dizer que nós somos os soldadinhos do passo certo, poderá ganhar um mandato dali a 2, 3 meses, ou mesmo, se for o caso, anos. É isso que nós temos também que mudar. Aí, senadora, agora eu termino. Fizemos aqui uma pequena reflexão com o objetivo de contribuir com o debate do nosso país, que passa por um momento difícil e muito tumultuado. É o nosso dever estarmos nessa discussão. Queremos que o Brasil volte a andar nos trilhos, onde os passageiros principais sejam o seu povo, onde aqueles que nunca tiveram o direito de viajar sentados e, de preferência, na janela, vendo o vento bater nos seus cabelos brancos ou não, possam dizer que nesse país todos têm oportunidade e que o sol nasce